Quero que você abra comigo tua Bíblia em João, no Evangelho de João, no capítulo 9. João, capítulo 9. Amém? Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. O que Jesus Cristo é, meu irmão? E Ele está no mundo? Jesus Cristo está no mundo? De nós. Diga, através da minha vida. Amém? Ele está aqui, Ele disse que eu estarei convosco todos os dias. Até quando? Até que Ele venha. Até que Ele venha buscar a sua igreja. Então Jesus Cristo é real. Aquela mulher tocou em Jesus e hoje nós podemos tocar em Jesus. Ah, mas aquela mulher viu Jesus, mas Jesus Cristo diz: bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Então nós somos bem-aventurados, porque vivemos pela fé. Ele diz mais: dito isto, cuspiu na terra, tendo feito o lodo com a saliva, aplicou-lhe aos olhos do cego, e dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: não é este que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Amém? Glória a Deus. Lá em Hebreus 11, 1 diz que a fé é um firme fundamento. Firme, diga comigo, firme fundamento. Por que a fé é um firme fundamento? Porque aquele que anda pela fé não vacila. Aquele que anda pela fé, ele não olha as circunstâncias, ele não anda por sentimentos, mas ele vive crendo no poder de Deus. Sabe, meu irmão, fé é tão simples, tão simples. Não há nada de complicado em viver pela fé. Porque talvez se você começar a analisar cada um dos milagres de Jesus Cristo, você vai ver que Jesus Cristo não era um religioso. Pelo contrário, Jesus, ele deixava os religiosos assustados. Os religiosos o criticavam. Porque Jesus agia de um modo diferente. Viver pela fé não é viver como o mundo vive, não é viver conforme as regras te mandam, mas viver pela fé é um modo diferente de viver. É viver ao modo de Deus, ao modo de Jesus Cristo. Quando Jesus passou por aquela figueira e ele ordenou que ela secasse, depois só no outro dia os discípulos ficaram admirados, mas Jesus não ficou admirado. Jesus não parou e disse assim: poxa, ó, realmente, viu? Eu falei, aconteceu. Ele não disse nada disso. Os discípulos que se admiraram: Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. E ele disse apenas uma coisa: tende fé em Deus. Porque esse era o modo de viver que Jesus andava. Jesus andava conforme Deus criou todas as coisas pela fé. Deus criou o homem, criou os céus, criou a terra, criou o mar, criou a lua, o sol, pela fé. Pelo simples poder da sua palavra em dizer: haja luz, e houve luz. Jesus, ao ver um cego, por um instante, ele disse: Eftá,
abre os seus olhos, abre-te. E aquele homem começou a ver. Jesus, ao estar ali com aquele centurião, apenas ordenou uma palavra de cura, e aquela palavra alcançou aquele servo, talvez numa distância muito longe, não sei qual. Mas aquele homem caminhou por um certo tempo até encontrar Jesus. Mas aqui nós vemos que Jesus Cristo se encontrou com outro cego. Quando ele viu este cego, ele agiu de uma forma diferente. Ele untou um lodo com a sua saliva e passou nos olhos daquele cego. Então você vê que, na verdade, Jesus agia de maneira diferente, mas ele sempre cria. Tinha certeza que o Pai responderia a sua oração, o seu clamor. Quando nós dizemos que fé é um firme fundamento das coisas que eu não vejo, diga comigo, eu não vejo, mas eu espero. É a certeza das coisas que eu espero, mas não vejo. Amém? Então o que você vê hoje não é a sua vida. As circunstâncias atuais da tua vida não podem te mover. Não podem dizer, olha, é assim. Até porque ele diz, não vos conformeis com este século. Não é isso que está escrito lá em Romanos 12. Não vos conformeis. Por quê? Porque as coisas que você vê são temporais, estão sujeitas a passar, a mudar. Não importa em qual tempo. Porque nós vemos que este homem era um cego de nascença. Parece que não havia mais esperança, nem tempo hábil. Esse homem nunca enxergou, nunca viu a luz do dia. Mas, naquele momento, algo extraordinário aconteceu. Porque fé, diga comigo, fé é certeza. Você crê, meu irmão? Viver pela fé é um modo diferente de viver. Você vai viver na contramão do que todo mundo diz. Se você der ouvidos ao que as pessoas dizem, se você der ouvidos aos seus sentimentos, aos teus pensamentos, você não vai viver pela fé. Mas se você começar a crer naquilo que Deus diz, na simplicidade da sua palavra, crer, simplesmente crer, você vai viver pela fé. Muito cristão vive, mas não pela fé. Ele crê em Deus, ele crê na salvação, ele crê que Deus é poderoso, que Ele supre as necessidades. Mas ele não crê que Deus pode ir além, que Deus pode fazer o impossível, que Deus pode transformar aquela situação naquele momento. Então ele ora, diz Senhor, então ele espera um momento. É aquela fé que pode dar, mas também pode não dar. Mas você pode ter uma fé crendo na tua salvação, crendo que Deus está com você, que Ele supre as tuas necessidades e que Ele pode fazer coisas extraordinárias na tua vida, meu irmão. Amém? Você crê nisso? Isso é viver pela fé. É um modo diferente. Não é um modo como nós costumamos ver. Você vai ver que há muitas pessoas que creem em Deus, mas não vivem pela fé. Por isso, sentem tanta dificuldade, tantos problemas. Nós vemos que Isaac, como Isabel disse agora há pouco, ele tomou uma atitude de fé. Porque ninguém semeava naquela terra, era seca. Meu irmão, não é simples não é uma situação qualquer. Ninguém semeava. Naquele momento ele pensou, vou embora daqui. Vou embora dessa terra, vou para um lugar melhor. Não é assim? Mas a promessa de Deus é outra. O que ele diz lá em Deuteronômio 28? Que se você atentamente ouvir a minha voz e fizer aquilo que eu te mando, as minhas bênçãos... Não é você que corre atrás da bênção. Então viver pela fé é andar à maneira de Deus, não a nós. Não do nosso jeito. Então Deus disse a Isaac, fica aqui, semeia nessa terra. Faz assim, conforme eu estou te mandando. Senhor, mas eu não vejo nada. Senhor, é perca de tempo. Senhor, o que eu faço aqui? Vou perder tudo que eu tenho, talvez o resto. E Deus disse para ele, semeia, confia em mim. Você confia em Deus, meu irmão? Veja que a parte de Deus, de Jesus Cristo, foi fazer o lodo e passar nos olhos daquele homem, mas havia a parte dele.
Ele precisava agir por fé para receber o milagre. Jesus deu a ele uma oportunidade de algo extraordinário acontecer na vida dele. Não algo simples. Não algo que estivesse ao alcance dele. Jesus deu a oportunidade da vida dele se transformar. A vida dele era tão triste, porque ele era um mendigo. Ele não era um cego bem cuidado, que vivia numa casa, tinha muita comida, tinha uma vida muito boa, podia desfrutar, estudar, né? Se desenvolver como qualquer pessoa. Não, ele era um mendigo. Uma vida lastimável. Uma vida na qual marginalizada. Onde as pessoas talvez tinham desprezo por ele. Talvez passasse dias na rua sem tomar banho, ou até mesmo sem comer, sem a ajuda de ninguém. Mas naquele momento Jesus disse: vai, lava-te no tanque de Siloé. Vai até aquele tanque e lava os teus olhos. Aquele homem podia fazer qualquer coisa, menos aquilo, meu irmão. Dizer: mas espera aí, por que você veio aqui sujar os meus olhos? Porque você veio aqui fazer algo que talvez nesse momento não me aconteceu nada. Mas ele acreditou. Veja como é simples. O nosso passo de fé é crer. É crer que Deus, Ele está conosco. E quando nós fazemos conforme a ordem dEle, conforme Ele manda, conforme a sua palavra diz, Ele cumpre a sua palavra na nossa vida. Porque Deus, diga comigo, Deus tem compromisso com a sua palavra. Quando Jesus Cristo disse, aquela palavra foi carregada de poder. Não era uma palavra qualquer. Não era a palavra de um homem: vai lá, procura isso, talvez dê certo. Não é assim? Nós falamos para as pessoas. Não, Jesus Cristo diz: vai lá, lava-te, você vai enxergar. E ele foi. Quando ele lavou os olhos, ele começou a enxergar. Meu irmão, uma admiração tomou conta de todos que estavam ali. E as pessoas perguntavam: será que é mesmo aquele homem? Será que é mesmo aquele cego que a gente via aqui esmolando? E ele mesmo disse: sou eu. Mas o que é que te aconteceu? Aquele homem chamado Jesus me curou. Aleluia! Amém, meu irmão? Jesus Cristo, Ele está aqui hoje. Ele está disponível na nossa vida em todo o tempo. Eu não posso ser um cristão que vem à igreja quando as coisas estão tão transtornadas na minha vida. Glória a Deus, o pastor vem e ora, e ele sai daqui abençoado, mas sai vivendo da mesma maneira. Sai vivendo num mundo natural, de uma fé natural, que crê nas coisas naturais. Olha, as coisas estão assim, o mundo vive assim. Isso não é fé. Isso é deixar seguir. É deixar a vida carregar. Mas você pode, eu e você podemos viver pela fé, meu irmão. Amém? É isso que Deus preparou para nós. Sabe o que é viver pela fé? É não conviver com o diabo. Ah, mas eu sou de Jesus. Tá bom. Mas muitas vezes o inimigo vem tentar na nossa vida. E ele vem com problemas, com dificuldades, com tentações. E há muito cristão que caminha. Ele passa a semana toda com dificuldade. Passa a semana toda com problemas. Não, mas olha, eu não estou bem, eu estou assim. Não. Mas espera aí. Se você vive pela fé, meu irmão, você crê que a autoridade de Jesus Cristo está sobre a tua vida, meu irmão. E que se Ele veio bater a porta da tua casa, da tua vida, por um caminho se Ele veio, Jesus Cristo disse, a palavra diz que Ele tem que fugir por 7. Isso é fé. Não é contemplar as circunstâncias. Não é esperar, a glória a Deus, quarta-feira, hoje é segunda, quarta eu vou ao culto, eu sei que eu vou ser liberto. Não. Você vai vir ao culto, meu irmão, para receber mais poder da sua vida e viver mais pela fé ainda, meu irmão. Então viver pela fé é ver a cada dia as coisas mudar ao seu redor. É você a cada dia ver que Deus está na tua vida. E que se os problemas vêm, eles caem por terra e você os vence todos. Eles não permanecem na tua vida. Que você olha para Jesus Cristo e não as circunstâncias. Que as tempestades que estão ao teu redor não podem te tocar. A tempestade que está ao teu redor não te impede de você andar e viver pela fé. Este é o plano de vitória que Jesus Cristo tem por cada um de nós. Quando Jesus Cristo morreu naquela cruz, Ele encravou ali todas as nossas dificuldades, todas as nossas derrotas, todos os nossos problemas.
Então eu tenho que crer que Jesus Cristo não fez isso em vão. Eu tenho que crer que a vitória que Ele trouxe lá na cruz venceu o maior inimigo do homem, que é a morte. Quanto mais todas as coisas, meu irmão, que nós vivemos neste mundo. Por isso que Ele diz, olha, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você tem vivido vida em abundância? Você tem vivido vida de paz? Você tem vivido a cada dia confiando no Senhor, descansado ou preocupado ou ansioso? Deus quer trazer o descanso sobre a tua vida. Deus quer mostrar para você que sempre na tua vida há um caminho de paz. Há um caminho de vitória que Ele já preparou. E o Espírito Santo sempre está aí te dizendo, é por aqui, não é por aí. Simplesmente creia, segue em frente, segue na direção da vontade do Senhor, porque é isso que Ele preparou para a tua vida. Aquele homem teve que tomar uma atitude, ir até o tanque, lavar-se. Ele teve que ir até aquele lugar, buscar. No nosso dia a dia, quando as circunstâncias batem a nossa vida, eu tenho que ir aos pés de Jesus Cristo. Se você vive pela fé, você vai à presença de Jesus, você não contempla. Você não fica repreendendo o diabo apenas. Sai no nome de Jesus, sai diabo, vai embora. Porque os discípulos perguntaram, Senhor, quem é que pecou? E Jesus disse, ninguém. Então, naquele momento ele diz, para que se manifeste a glória de Deus. E aquele homem acreditou. Ele ouvia aquelas palavras de Jesus. Ele sabia quem era Jesus, porque a fama de Jesus corria por toda parte, diz a palavra. Imagina, meu irmão, que maravilha. Todo mundo ouve hoje, qualquer notícia, principalmente as ruins, não é? Rapidinho, todo mundo já conhece. Naquela época, as pessoas contavam umas às outras. E quando Jesus chegava numa cidade, ele estava nessa cidade. Quando ele ali chegou, a notícia se espalhou. Por isso as multidões se achegavam até Jesus. E aquele homem ouvia tudo aquilo, mas ele tomou um passo de fé. Ele foi até aquele tanque e se lavou. Quando nós nos achegamos a Deus por fé, nós reconhecemos quem é a grandeza de Deus. Diz, Senhor, olha, estou aqui. E eu creio que o Senhor é poderoso para mudar todas essas circunstâncias na minha vida. Por isso eu me lavo agora com as águas que vêm do Teu Espírito, reconhecendo que sou um pecador, Senhor. Purifica os meus pecados, lava a minha vida, porque eu quero viver o Teu milagre. Eu quero viver as Tuas maravilhas. Deus tem mais para você, meu irmão. Olhe para o teu irmão e diz, Deus tem mais para você, meu irmão. Qual é o modo que você tem vivido? De que maneira você tem vivido, meu irmão? Você tem contemplado as circunstâncias? Você tem agido? É tempo de se levantar. Levanta-te. Ergue-te. Desperta tu que dormes. Jesus abriu os olhos daquele cego. E Ele está aqui hoje para abrir os olhos do teu coração, para você enxergar quem é Deus na tua vida, meu irmão. Para você ver quem é o Deus que você serve. Qual é o Deus que habita na tua vida? Quem aqui tem uma causa muito difícil, talvez impossível? Levante aí a tua mão. Levante, meu irmão. Se você tem, se você não tem, não precisa levantar. Glória a Deus. Quem não tem, meu irmão, que benção. Você não tem nenhuma causa para vencer, glória a Deus. Mas eu tenho. E se eu tenho uma causa na minha vida, se você tem na tua vida, Deus quer te levantar no poder, na autoridade que Ele te deu. E se você quiser, meu irmão, basta você, nesta noite, dar um passo de fé. Dar um passo de fé. Talvez você esteja aqui hoje, mas o Espírito Santo está aqui hoje para mudar a tua vida, mudar a tua visão, mudar os teus olhos. A palavra diz
que quando Jesus Cristo estava aqui no capítulo 11, se você tiver com a sua Bíblia aberta, você lê comigo. João 11, versículo 25, Jesus disse assim, disse-lhe Jesus, versículo 21, disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão, mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedides a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. E disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Versículo 39. Então Jesus ordenou, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu, que se creres, verás a glória de Deus? Amém? Diga, se eu crer, eu verei a glória de Deus. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus, que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Amém? Creram, diga comigo, creram nele. Amém? Quando Deus faz algo grande na tua vida, não é apenas para te mostrar, mas para que a tua vida possa ser testemunho para um mundo que ainda não conhece Jesus Cristo. Até mesmo para aqueles que conhecem, mas pela força da religiosidade, não creem. Porque os judeus se diziam povo de Deus, mas não criam. Estavam ali vivendo de uma forma natural, de uma fé religiosa, cheia de regras. Mas quando viram aquele que estava morto ressurgir, creram nele. Creia em Jesus Cristo, meu irmão. Ele disse que se tu creres, tu verás a glória de Deus. Sabe? Em cada circunstância da nossa vida, Ele diz que se tu creres, tu verás a glória de Deus. Você crê que sempre Deus ouve a tua oração, meu irmão? Sempre? Ou de vez em quando? Sempre? Então clama. Por que não clama? Clamas a mim, diz o Senhor. Clama. Até agora nada me pedis, peça. Peça para que a tua alegria seja completa. Nós temos que nos achegar a Deus crendo. Jesus já havia falado a Marta, Marta, olha, não, eu sou ressurreição e vida, ainda que morto, velho, vive na minha presença. Não importa quem seja, em qual tempo. Ah, Senhor, eu creio que tu és o Filho de Deus. Mas quando Jesus mandou tirar a pedra, ela já falou, Senhor, cheira mal, para que tirar? Não é? Senhor, não, eu creio nos teus milagres. Eu creio nas tuas maravilhas. E aí, por que você não pediu? Ah, não, porque era tão difícil, tão complicado. Ah, era algo tão impossível. Tantas vezes, meu irmão, achamos que a circunstância nos impede de alcançar alguma coisa. Ela mesmo disse, ah, Jesus, se o Senhor soubesse que o Senhor vinha ao encontro, olha, mas agora já é tarde. Já é tarde, meu irmão já está morto.
O Senhor poderia ter chegado um pouco antes. A hora de Deus é perfeita, meu irmão. Nós é que temos que crer. Nós é que temos que nos achegar a Deus. Não murmure porque algo não chegou ainda na tua vida, mas creia que o melhor está por vir na tua vida, meu irmão. Creia que quando você pede, você recebe. Essa semente é plantada dentro do teu coração, porque Jesus disse: olha, tudo que pedires em meu nome, crendo, recebe. Não é assim que diz a palavra? Lá em Marcos, todo aquele que pede, se você pedir em meu nome, crendo no teu coração, você recebe. Em qual momento você recebe? No momento que você pede. Creia que aquela semente está crescendo, e que você vai viver pela fé, que você vai viver crendo no milagre de Deus, e que no tempo de Deus vai acontecer. Pode acontecer agora, pode acontecer daqui 1 hora, daqui 1 dia, pode ser 1 semana, 1 mês, mas o que você tem que fazer é andar pela fé, crendo que essa semente está plantada dentro do teu coração, e que no tempo certo, ela vai manifestar os frutos, e você vai ter dias de vitória na tua vida, meu irmão, em nome de Jesus Cristo.